te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Graça e paz. Essa é a oração. Jesus, reina sobre nós. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Como nos ensinou o professor Estevam nesses dias, o reino está onde o rei está. Então que Jesus reine sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos e emoções, sobre o nosso ministério, reine sobre o nosso trabalho, casamento, família, filhos. Reina, Senhor, sobre nós. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Do céu à terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Amém. Uma das histórias bíblicas que desde criança é uma das que eu mais me impressiono e que tenho um grande apreço por ela, é a história de José. É uma das minhas favoritas na Bíblia. E é uma história bastante dramática, mas ela tem uma riqueza extraordinária na forma como José responde à própria história, à própria narrativa dos eventos que vão acontecendo na sua vida. E já mais para o final da sua história, tem um episódio onde ele já se encontra na prisão. Ele foi preso por uma acusação falsa de um assédio que ele não cometeu, e ele é colocado no cárcere, e ali ele conhece duas pessoas. Ele conhece um padeiro e um copeiro do rei. E ambos tiveram sonhos e ficaram profundamente perturbados com o sonho, porque eles não sabiam como interpretar. E José então pediu para que contassem o sonho que tiveram, porque o Deus em quem ele cria poderia interpretar os sonhos que o padeiro e o copeiro tiveram. E eles contam. E o sonho do padeiro, José então o interpreta, e ele tem um final trágico: ele seria executado. E o sonho do copeiro tem um final favorável. Ele vai receber de volta o perdão do faraó e será levado de volta ao seu trabalho e terá, então, toda a benevolência do faraó a seu favor. José procura o copeiro e diz para ele se lembrar de José quando estivesse com o faraó. Ele pede para que o copeiro, na verdade, ele suplica para que o copeiro se lembre dele quando estivesse, então, com o faraó. Mas acontece que o copeiro é colocado em liberdade conforme o sonho que ele teve, e quando ele chega e ganha de volta as graças do faraó, ele se esquece de José. Intencionalmente ou não,
Eu não sei, mas ele simplesmente ignora o pedido de José. E aqui a gente entra assim num ponto alto desse episódio e da história de José como um todo. Porque, veja bem, José tem sido, apesar de todas as dificuldades e injustiças que ele vem sofrendo, ele tem sido fiel a Deus. Até aqui, José é um homem fiel a Deus. Mas parece que Deus não foi fiel a ele. Parece que Deus se esqueceu dele, como o copeiro se esqueceu dele. E eu fico imaginando, diante desse fato que ele vive, ou seja, o esquecimento do copeiro, o sentimento que José poderia ter desenvolvido, um sentimento de revolta, revolta contra Deus, um sentimento de abandono, um sentimento de esquecimento por parte de Deus. Isso seria evidente para qualquer pessoa, seria o sentimento mais esperado, mais normal de qualquer pessoa. José se viu esquecido, não só pelo copeiro, mas sobretudo por Deus. E esse é um sentimento que é muito ruim, é muito difícil para qualquer um de nós ter que lidar com ele. O fato é que José, até aqui, ele não tinha nenhuma ideia sobre o seu futuro, como nenhum de nós tem. Ele não sabia que um dia ele iria interpretar o sonho do faraó e se tornaria o administrador de toda a riqueza do Egito, alimentaria e preservaria uma nação inteira e reencontraria com seu pai e com seus irmãos. Nada disso despontava no horizonte de José. Tudo que ele tinha ali era o esquecimento do copeiro e uma cadeia, onde ele passaria um bom tempo, ou quem sabe, o resto da sua vida, sofrendo uma brutal injustiça. O que José deveria fazer? O que você ou eu faríamos? A questão que se coloca diante de José, ou diante de mim, de você, é se vale a pena, ou se valeria a pena, continuar confiando em Deus e vivendo uma vida íntegra e fiel diante de Deus. Mas veja bem, aqui entra um detalhe que para mim é muito importante. Se a história seguisse como José esperava, se Deus fizesse por ele o que ele achava que seria justo, sendo liberto da prisão pela lembrança do copeiro, a história terminaria bem para José, e apenas para José, mas não para sua família, nem para com o povo do Egito, e muito menos para o futuro da humanidade. Provavelmente José não assumiria a posição de vice-rei do Egito, não veria seu pai e seus irmãos novamente, não salvaria o seu povo da fome, não preservaria o povo de Deus, de onde viria Jesus Cristo. Esse seria o final. Bom para José, mas um final trágico de uma história encerrada prematuramente. Ao decidir permanecer na história, dentro da história, mesmo que ela exigisse dele mais sofrimento, mais angústia, mais solidão, ele estava aceitando seguir confiando em Deus, mesmo sem saber para onde tudo aquilo levaria. O que a nossa cultura ensina é bem diferente. É que diante de algum problema, diante de algum sofrimento, nós precisamos superá-lo. A palavra da hora agora é superação. Essa é a palavra de ordem de hoje. Mas, ao invés de José superar ou dar a volta por cima, ele aceita participar do sofrimento até o fim. Acho que é por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Ele não disse, bem-aventurados os que superam o choro. O Salmo 13, que é o texto assim da minha meditação, que eu quero concluir essa história, que é um salmo de Davi, e que poderia perfeitamente ser um salmo de José, ou um salmo meu, ou seu.
Um salmo que tem a ver com essa história tão comum a todos nós. Veja o que o salmo diz. É um salmo curto. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Esse salmo se encaixa perfeitamente no drama de José, no meu, no de cada um de nós. E esse salmo começa com 4, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E isso tem muito a ver com essa realidade. Os 2 primeiros, até quando, que Davi levanta nesse salmo, dizem respeito a Deus, ao esquecimento de Deus. Até quando esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ou seja, o esquecimento e o abandono de Deus é o sentimento mais dolorido, o sentimento mais difícil que uma pessoa que crê em Deus enfrenta quando se vê desolado, quando olha para o futuro e não consegue enxergar absolutamente nada a não ser um mar de sofrimento e de trevas. Até quando? Esse sentimento de que Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de José e o largou numa prisão, abandonado ali dentro, é um sentimento extremamente doloroso, e Davi e José gritavam dizendo: até quando? Até quando? O terceiro até quando diz respeito a ele mesmo. Ele diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Ele lutava com um dilema crucial. Vale a pena seguir adiante confiando em Deus? Diante de tudo que eu tenho passado, traição, injustiça, mentira, prisão e ainda por cima o silêncio e esquecimento de Deus, não seria melhor abandonar a fé? Então, ele vivia esse sentimento onde, dentro da sua alma, ele lutava consigo mesmo, perguntando: até onde isso vai me levar? Havia uma luta intensa, uma relutância entre um caminho e outro, entre continuar confiando ou abandonar a fé. E isso consumia de tristeza. E o quarto, até quando, diz respeito à realidade externa. Inimigos, questionamentos, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, diante da impotência de Deus, que nunca me responde, cresce o poder do inimigo. Cresce o poder daqueles que se levantam contra nós, cresce o poder das forças que nos oprimem e esvaziam o poder de Deus. E essas forças zombam não só de nós, mas zombam também de Deus. E aí eu queria concluir com aquilo que eu chamo nesse salmo do risco do sono da morte. Ele diz assim: atenta para mim, responde-me, ilumina meus olhos, não me deixe dormir o sono da morte, para que meus inimigos digam: prevaleci contra ele e eu venha a vacilar. Para mim, esse é o clímax. É o risco que nós corremos de, em algum momento, jogar a toalha. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, na parábola daquela viúva que insiste com o juiz para julgar sua causa, Jesus introduz aquela parábola dizendo sobre a necessidade, o dever de orar e nunca esmorecer, mesmo quando as coisas demoram, né? Esse é o risco que nós vivemos, de uma hora, depois de tanto tempo, até quando, até quando, até quando, até quando, e não acontece nada. Silêncio absoluto.
Tudo que eu vejo é escuridão, trevas, sofrimento. É aquele pai, aquela mãe que começa a dizer, esse filho não tem mais jeito. É aquele cônjuge que olha e fala, esse casamento não tem conserto. É aquela pessoa que olha e diz, eu tenho orado aqui pelo meu trabalho, pelo país, seja pelo que for. Não, nada disso vai mudar. Isso é assim mesmo. Vai ser sempre assim. Entramos no sono da morte. Entramos no sono da morte. Esse é o grande problema. Mas Davi, como José, seguem confiando em Deus, mesmo quando as perspectivas são sombrias. Davi termina o salmo dizendo assim, no tocante a mim, confio na tua graça. Essa foi a escolha de José e a escolha de Davi. A esperança da humanidade repousa em pessoas como José, que na escuridão e no sofrimento e no abandono da sua cadeia, ele não esqueceu de Deus, permaneceu fiel. E se hoje nós olhamos para trás e vemos quanta coisa Deus fez, tem a ver com essa fidelidade. Então, eu queria terminar apenas com essa consideração. Tenha cuidado para não entrar no sono da morte. Para que Deus ilumine os seus olhos e não te deixe dormir. O sono da morte, aquele sono que acontece quando nós jogamos a toalha, quando nós desistimos de tudo e dizemos, olha, nada vai mudar, nada vai mudar. Muda, sempre muda. A gente precisa aprender a esperar na fidelidade e na graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perseverar na fé em Jesus Cristo.